Então, continuando o nosso estudo sobre os hiperboloides, né? Nós acabamos de ver o hiperboloide de uma folha, né? Como o conjunto de pontos que satisfaz a uma dessas três equações aqui. Tá? Então, como eu havia comentado anteriormente, existe mais de um tipo de hiperboloide, né? O hiperboloide de uma folha, que nós acabamos de ver, e o próximo que nós vamos estudar é o hiperboloide de duas folhas. Tá? Então, o que acontece? A definição do hiperboloide de duas folhas é muito parecido com a de uma folha. Então, eu já deixei escrito aqui, tá? Qual é a definição. Então, vamos ler aqui. O hiperboloide de duas folhas, centrado no ponto x0, y0, z0, é o conjunto dos pontos de R3, no caso em que a equação estrela pode ser escrita em uma das formas. Né? Então, ele deu aqui três equações. Essa primeira, x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado, né? Menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado e z menos z0 ao quadrado dividido por c quadrado. Essa é a primeira. Temos aqui a segunda, não vou ler, e a terceira aqui de baixo. Tá? Então, a gente olha para essas equações aqui e é difícil não comparar com as equações hiperboloide de uma folha, né? São basicamente as mesmas equações. Ó. Então, as equações de hiperboloide de duas folhas e aqui as equações de hiperboloide de uma folha. Qual que é a diferença entre as duas? Tá? No caso das equações do hiperboloide de uma folha, tá? Vocês podem reparar que esses sinais que acompanham os termos quadráticos, olha, tem sempre dois sinais positivos e um negativo. Tá? Em todas as equações, ó, dois sinais positivos e um negativo. Dois sinais positivos, né? Aqui entraria positivo, certo? E um negativo. No caso do hiperboloide de duas folhas, acontece uma coisa diferente. Ó. A gente tem dois sinais negativos acompanhando os termos quadráticos e apenas um sinal positivo. Tá vendo? Aqui e aqui, dois negativos e um positivo. Dois negativos e um positivo. Então, basicamente, a mesma equação, só altera um sinal nessa equação. Tá? Então, essa é a única diferença das equações que envolvem o hiperboloide de uma folha para o hiperboloide de duas folhas. Tá? E vamos entender aqui como é que é a superfície descrita por meio dessa equação. Né? A gente tem aqui, ó, esse aqui é o hiperboloide de duas folhas. Tá bom? Convém observar que, né, parece aqui que são duas figuras separadas, né? Uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Mas não, isso é uma coisa só, tá bom? Ambas a figura superior quanto a figura inferior, né, elas juntas formam a superfície que descreve aquela equação, tá? A primeira daquelas equações. Tá? Então, por isso é chamado de hiperboloide de duas folhas. Você tem duas folhas, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Tá? Então, escrever aqui, ó, a equação que descreve esse hiperboloide é a equação x menos x0 ao quadrado multiplicado por menos dividido por a quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado mais z menos z0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. Tá? Então, essa aqui é a equação que descreve esse hiperboloide de duas folhas. Observe aqui, ó, uma maneira interessante de decorar, né? O sinal positivo está acompanhando o z quadrado, né? Que é justamente na direção do z, ó, que está aqui, que ele está crescendo. Tá? Então isso aqui ajuda a diferenciar um dos outros. Tá? Então, vamos pegar aqui a segunda equação, que é essa daqui. Ó. Então essa aqui é a segunda equação que envolve hiperboloide de duas folhas. Ele está virado agora, né? Ele está apontando aqui na direção do eixo y, tá vendo? Então a equação que descreve esse hiperboloide
é essa equação aqui. Menos x menos x0 ao quadrado dividido por a quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado menos z menos z0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. Tá? Então, observa aqui, ó, o sinal positivo aparece na variável y, né? E ele está aqui, ó, na direção do eixo y. Tá? Então, essa é a segunda. E a terceira hiperboloide de duas folhas é dado pela última equação. Está girando aqui. Ó, agora ele está na direção do eixo x, tá? Direção do eixo x. E a equação que ele escreve esse hiperboloide é a seguinte equação: x menos x0 ao quadrado dividido por a quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b quadrado menos z menos z0 ao quadrado dividido por c quadrado igual a 1. Tá? Então temos aqui. Observe que ele está na direção do eixo x, tá vendo? E o eixo aqui, o sinal positivo está com x. Tá? Então são esses três. Então é interessante aqui estudar como seriam as interseções do hiperboloide de duas folhas com os planos coordenados, né? Então, vamos entender aqui. Vamos estudar aqui. Plano x igual a constante. 1, por exemplo. Então está aqui o plano a x igual a constante. Observe que o plano x igual a constante, ele corta o nosso hiperboloide, ó, em hipérboles. Tá vendo? As interseções são hipérboles. Ó. Você tem que observar aqui. A gente pode variar um pouquinho o plano. Ó. Tá vendo? Mas as interseções são sempre hipérboles. Tá? Ó. Sempre hipérboles. Vou botar aqui, tá vendo? Sempre hipérboles. Tanto no plano x igual a constante, quanto no plano y igual a constante. A gente pode trocar. Y igual a constante. Mudou aqui o plano, ó. As interseções são as mesmas, tá vendo? Ó? Hipérboles, ó. Tá? Hipérboles. E por último, a gente pode observar as interseções no plano z igual a constante. No plano z igual a constante, vou alterar um pouquinho aqui, as interseções, pode ver, são elipses. Ó. Tá vendo? São elipses. Ó. Tanto na parte de cima, quanto lá na parte de baixo. Ó, elipses. Tá? Então são essas elipses aqui que estão descritas nesses traçados aqui no nosso paraboloide, né? A gente consegue ver. Tá? Então esse é o último tipo de hiperboloide.